Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa de 4 servidores públicos da Receita Federal e do SERPRO, pessoal. Mas por quê? Porque eles simplesmente vazaram as provas que incriminam o Alexandre de Moraes, o Toffoli e toda a sua família, inclusive a esposa do Alexandre de Moraes, que a gente já sabe, né, que recebeu ali os 129 milhões do Banco Master. Eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo sempre a verdade aqui no Brasil. Pessoal, olha só, para quem não sabe o que é SERPRO, a SERPRO é o sistema que engloba todas as informações dos cidadãos brasileiros, tanto suas, quanto minha, quanto do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Sim, e foram funcionários do SERPRO, né? Para vocês terem uma imagem melhor do SERPRO, sabe o gov.br que a gente acessa hoje, que é tudo ali centralizado nesse sistema? É uma tecnologia criada pelo SERPRO, né? Então, por exemplo, nosso imposto de renda, nossa CNH, nosso CPF, nosso RG, é tudo centralizado nesse sistema da SERPRO. E a Polícia Federal atua bastante quando ela quer investigar, né, esses casos de escândalo, né, esses casos mais sérios, a Polícia Federal trabalha em conjunto com o SERPRO, ou seja, os funcionários, né, os agentes da Polícia Federal trabalham em conjunto com os servidores do SERPRO e da Receita Federal. Só que o que aconteceu, pessoal? Alguns funcionários, né, pessoas honestas, pessoas que não aguentam mais ver, né, todo esse escândalo, né, feito pelo STF ali, Alexandre de Moraes, né, toda essa investigação, todas as provas que já estão na nossa cara ali, eles estão tentando acobertar, essas pessoas cansaram e vazaram as informações. Sim, vazaram as informações de quem? Da Viviane Barsi, né, onde eles viram ali, né, onde eles viram ali todo um rastro financeiro que comprova que o Banco Master pagou a Viviane Barsi, pessoal. E aí eu vou falar para vocês quem são esses nomes, quem são os nomes dessa lista aí, né, dos servidores públicos, tanto da Receita quanto do SERPRO. Ó, vamos lá. O primeiro nome aqui, ó, que o Moraes autorizou as buscas, né, em tornozeleira para os 4 servidores, tá? Deixar isso claro. Tornozeleira. Se você expor o crime lá do STF, você vai receber tornozeleira, pessoal. Então, primeiro, Ricardo Mansano de Moraes, auditor da Receita Federal em Presidente Prudente. Luiz Antônio Martins Nunes, do SERPRO do Rio de Janeiro. Luciano Peri, técnico da Receita na Bahia. E Ruth Machado dos Santos, técnica do INSS, também da Receita Federal lá do Guarujá. E aí, por que agora tá rolando essa perseguição? Né? Por que o Alexandre de Moraes tá perseguindo essas pessoas e colocando ali, né, tornozeleira eletrônica, levando sob custódia? Porque eles são acusados de acessar o sigilo da sua esposa Viviane Barsi, né? E aí, o que tá por trás? Esses servidores, eles encontraram os rastros, pessoal, que ligam os pagamentos do Banco Master ao escritório da esposa do Alexandre de Moraes, ok? E aí o Moraes, em vez de ele explicar o que é esse dinheiro, né, que ainda ele não explicou nada, ele tá quieto, ele tá caçando quem achou todo esse rastro aí que comprova que ele e a mulher dele são, né, pessoas que não deveriam estar onde estão, né, e todos nós já sabemos. E aí a gente vem na tornozeleira, né, em auditor, tornozeleira em servidor público, em auditor. O cara é um auditor fiscal, o cara é um auditor da Receita Federal. Ele simplesmente está fazendo o trabalho dele e agora ele está com tornozeleira porque ele está fazendo o trabalho dele. Olha como é que o mundo está invertido, pessoal. Olha a inversão, olha o que esse careca tá fazendo. Ele só quer salvar a própria pele, só que ele quer salvar a própria pele agora pegando quem ferrou com ele, entendeu? E aí, olha o nível da truculência do negócio. O Moraes não mandou apenas investigar, tá? O Moraes não mandou apenas investigar, ele mandou colocar a tornozeleira eletrônica, confiscou os passaportes e proibiu os servidores de saírem de casa à noite, pessoal. Eles são auditores. Eles são auditores, cara, eles estavam fazendo o trabalho deles. E aí, olha só, são servidores... Olha isso, olha o histórico desse pessoal. Servidores exemplares, ok? Sendo tratados como chefes de facção. Olha isso, pessoal. Mas e por quê? Simplesmente porque o sistema tá com medo, ok? O auditor Ricardo Mansano teria dito que fez burrada, ok? Mas a Unafisco já reagiu. Isso é uso do Estado para perseguição pessoal, ok? Então, o Alexandre de Moraes tá com a corda dele no pescoço e ele tá perseguindo auditores da Receita Federal que descobriram a burrada que ele fez, ok? E aí o recado é claro, ó, se você é auditor e encontrar o nome de um deus de Brasília, de um xerife, seja do Toffoli, seja do Alexandre de Moraes, seja do Flávio Dino, fecha os olhos, né? Passa o pano e não... Olhe pela janela e não faça nada, ok? Não faça nada, simplesmente deixe a corrupção acontecer. Né? E aí a gente vê qual que tudo isso, né? Por que o Alexandre de Moraes está agindo tão agressivamente com esses caras, né? Obviamente, o primeiro motivo a gente sabe, né? Porque ele
porque esses auditores descobriram, né, o rastro da esposa dele e, obviamente, vai fazer com que ele perca o trono dele, né, o xerife de Brasília perca o trono dele. E aí, tudo isso acontece, né, que tá acontecendo em que momento isso? Enquanto o André, agora tá acontecendo no momento em que o André Mendonça assume a relatoria do caso Master. Então, eles ainda estão com mais medo. O Alexandre de Moraes está com mais medo. Por isso que o Moraes está desesperado, pessoal. E aí ele sabe que o Mendonça, olha só, ele sabe que o André Mendonça tem em mãos os relatórios do Toffoli, que o Toffoli tentou esconder. Já tá tudo na mão do André Mendonça, tá, pessoal? Por isso que a gente vai ver coisa nova aí tá vindo. Ao atacar os servidores da Receita e do CEPRO, agora, o Moraes, ele tá tentando invalidar essas provas que esse pessoal descobriu, você tá entendendo? Dizendo que isso foi um ato criminoso, entendeu? Que foi descoberto fruto de vazamento criminoso, entendeu? Porque se isso foi criminoso, né? Se o vazamento foi criminoso, ele pode ali fazer alguma manobra jurídica para cancelar. E aí ele salva o Toffoli, né? E chama, né? Como ele fala, né? Ah, isso aí é coisa do pessoal do Mossad, né? Só que aí é assim, pessoal, o que a gente tá vendo aqui? Enquanto tudo isso está acontecendo, olha o que ele está fazendo para defender toda a besteira que ele está fazendo, e enquanto isso, o Bolsonaro é refém de todo esse contraste, né? Então é mais um contraste. Olha só, o Bolsonaro que não fez nada, né? Enquanto o Moraes está usando toda a força da PF para proteger o sigilo da sua esposa, né? Que fez ali, que recebeu ilicitamente 129 milhões, né? Que coisa bacana, né? Receber aí 129 milhões. Ele nega o básico, tá negando o básico pro Jair Bolsonaro, né? Tá negando o básico pro capitão. E aí o capitão segue como refém médico, tá com 7 doenças graves, entendeu? 7 doenças graves já comprovada pela PF, pelo lado da PF. A defesa do Bolsonaro já pediu domiciliar, ok? E o sistema e Alexandre de Moraes tripudia, finge que nem vê nada, não responderam. E aí lá na Sapucaí, o Lula, né? Ninguém sabe se ele tá se despedindo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, ok? Dizendo e contando para vocês, eu vou deixar no card aqui quais são as possíveis intenções do Lula, né? Negando, né? E discordando de qualquer ali ato, né? Contra a responsabilidade eleitoral, né? E ele tava lá rindo, né? Enquanto a família do Brasil estava sendo debochada, né, colocando ali em conserva, né? E aí, pessoal, como que a gente faz, né? Olha o paralelo, né? A gente tem ali, para todos os amigos de Brasília, todos os amigos do Alexandre de Moraes, ele manda a PF na casa das pessoas e tudo mais. E para o brasileiro, eles estão tirando sarro, ok? Mantendo o Bolsonaro preso. Olha a inversão de valores que o Brasil está vendo hoje, pessoal. Na cara dura, é muito sujo, e eles estão lá sentados naquela mesa lá, os 11 membros, né, tirando o André Mendonça, né, e o Nunes Marques lá, que agora, né, em junho vai assumir a presidência do TSE, né, isso já é uma esperança que a gente tem. O André Mendonça vai assumir a vice-presidência, mas eles estão lá, pessoal, eles almoçam todo dia lá, frutos do mar, com o nosso dinheiro. Sim, o STF, sim, o Alexandre de Moraes com o nosso dinheiro, ele almoça todo dia benzão enquanto ele tá deixando o Bolsonaro, né, até não existir mais Bolsonaro, deixando o Bolsonaro na papudinha, fazendo com que ele sofra ainda mais, né, e corra mais risco de vida. E enquanto isso também ele está mandando, né, a PF, o grupo dele da PF, atrás dos auditores que descobriram que a esposa dele recebeu 3,5 milhões, 3,6 milhões de reais por mês durante 12 meses do Banco Master, um banco criminoso que lava dinheiro, que lavou dinheiro e que foi liquidado pelo Banco Central. E aí, agora, ele não quer que ninguém toque nele, que ninguém descubra as besteiras que ele fez, porque ele tem que manter a postura dele, né, pessoal? Olha aqui, ó. Pessoal, todos nós já sabemos a questão de tempo para essas pessoas caírem. Por mais que eles estão caindo, mas estão atirando, né? Então, o Alexandre de Moraes está caindo, só que ele está atirando. Ele não quer morrer em vão, né? Ele não quer ser descartado em vão. Então, ele vai atirar, e por isso que ele cometeu todos esses atos, né, mandando a Polícia Federal na casa desses auditores aí. E obviamente que sim, tem mão do Mossad sim, tem influência e secreta de inteligência sim, ok? Porque para você achar essas pessoas é necessário sim um trabalho, e essas pessoas arriscaram o cargo, a vida delas, tanto que agora elas estão pagando o preço, ok? Mas isso será por pouco tempo, quero que eles se acalmem, ok? Vamos mandar força, né, para essas pessoas corajosas que aceitaram fazer isso por estarem cansadas de ver, né, esse Brasil na mão de pessoas que não são dignas, ok, pessoal? Eu me chamo Paulo Vitor do canal PVDíssimo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, compartilhar a verdade, compartilhar sempre a verdade aqui no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, pessoal!